Retomando então o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos para a parte final do capítulo número 18. Nós estamos aqui então na parte primeira, capítulo 18, Sexo e Corpo Espiritual. E nós temos aqui dois itens para finalizarmos: alimento espiritual e enfermidades do instinto sexual. Então, antes de iniciarmos, bom dia, Elcio, nós faremos aqui uma breve recapitulação do item anterior, que fala de poligamia e monogamia. Isso porque nesse capítulo não é apenas ali a questão da relação dos homens, dos indivíduos, de uma forma, nas suas relações interpessoais, mas fala principalmente da comunhão de energias. Então nós faremos aqui essa recapitulação, porque ela será para nós ali a introdução desses temas que virão. Me dá aqui na área de texto, pessoal, por gentileza? Só para orientar a Angelina. Ok, obrigado. Bom dia, Sonja. Muito bem, vamos lá. Poligamia e monogamia. Então, atentem aqui para esses detalhes que André Luiz vai apresentar para nós. Ele diz assim: o instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, traça para si mesmo largo roteiro de aprendizagem, a que não escapará pela matemática do destino que nós mesmos criamos. Então, isso porque a poligamia, como nós já vimos no nosso encontro anterior, é uma relação de um indivíduo com outros tantos, muito mais focado na relação física do que necessariamente na relação afetiva. Porque a comunhão sexual, de uma forma depurada, de uma forma equilibrada, de uma forma profunda, vamos dizer assim, ela necessita que haja uma relação muito íntima, muito profunda, muito próxima entre os indivíduos. No momento em que ele, então, expande esse seu interesse, distribuindo ali para vários indivíduos, ele sempre vai viver na superficialidade dos sentimentos, já que a satisfação física é aquilo que interessa. Lembrando que a poligamia é um comportamento cultural na nossa sociedade, ainda em sociedades que não tiveram ainda a oportunidade ou não alcançaram o nível de desenvolvimento mais elevado da compreensão dos valores. Tanto é assim que nós percebemos que, no caso da poligamia, enquanto tem ali um indivíduo que se satisfaz, os demais são utilizados para como objetos de sua satisfação. Ou o contrário, um indivíduo é colocado como escravo dos interesses e necessidades dos demais. Então, certamente nós vemos ali uma relação muito mais física e psiquicamente ou afetivamente superficial. Bom dia, Chaconete. E ele coloca para nós aqui então, lembrando também que ele traça para si mesmo o largo roteiro de aprendizagem a que não escapará pela matemática do destino. Então é uma expressão bem interessante que André Luiz utiliza, essa matemática do destino, que tem ali todas as operações matemáticas que nós utilizamos na elaboração da nossa trajetória. Então, se nós provocamos uma determinada situação, criamos uma situação que traz para nós um prejuízo, esse prejuízo dentro dessa matemática terá que ser instituído. E vivendo nessa superficialidade, apenas em busca da satisfação das sensações, certamente ali então nós teremos, no campo psíquico, no campo afetivo, lesões, desequilíbrios que serão provocados e que inevitavelmente terão que ser ressarcidos. Bom dia, Osmar. Entretanto, agora que vem a parte essa parte que eu queria colocar para vocês de introdução. Quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais apreende o impositivo da disciplina própria, a fim de estabelecer, com o dom de amar, que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores. Bom dia, Flávio. Então ele começa, a partir da mudança de comportamento e, consequentemente, da mudança das suas relações, ele já começa, então, a trabalhar de uma forma mais elevada
esses seus impulsos, essas tendências, visando realmente ali acesso a planos superiores. Ele sai desse âmbito do mero instinto e começa a entrar no campo da responsabilidade. Então é uma mudança de conduta do indivíduo a partir do momento em que ele começa a se esclarecer moralmente, ou seja, também se elevar espiritualmente. O instinto sexual, nessa fase da evolução, não encontra alegria completa, senão em contato com outro ser que lhe demonstre plena afinidade, porquanto a liberação da energia, que lhe é peculiar, do ponto de vista do governo emotivo, solicita compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas. Então aqui o que André Luiz traz para nós é a comunhão sexual, não apenas com relação ao ato, mas nós falamos ali, né, do psiquismo, onde dentro desse ato sexual entre um casal, nós vamos colocar, por exemplo, ali o respeito, nós vamos colocar o amor, nós vamos colocar ali o interesse em compartilhar, tudo isso, né, dentro dessa fase ainda muito física, muito terrena que nós estamos trabalhando e que nós vivemos atualmente. Mas essa liberação de energia, quando há então ali o compartilhamento entre os indivíduos, nós percebemos que há então ali uma alimentação recíproca, onde a qualidade elevada de um indivíduo alimenta a qualidade elevada de outro indivíduo. E o mesmo vai acontecer também quando nós entramos na fase desequilibrada, né? Quando um apenas busca satisfação pessoal e o outro também busca satisfação pessoal, nós temos então ali um conflito de interesses, onde não me importo com o outro, me importo apenas comigo mesmo. E cada um então brigando, né, nessa disputa de satisfações. Aqui nesse caso, quando nós falamos já nesse compartilhamento dessas vibrações magnéticas, nesse nível mais elevado, nós percebemos então ali essa afinidade que vai se depurando, que vai se estreitando entre os indivíduos, né? Então nós vemos que essa força criativa trazida pelas energias sexuais, por essas vibrações magnéticas, ela começa então a se depurar, saindo do campo da satisfação dos prazeres, mesmo que a intenção dos indivíduos seja das mais elevadas, para alcançar então essa força criativa, que é exatamente essa força ainda animalizada se transformando nessa força mais sublime. Então ela começa nesse processo de depuração em que ela vai se elevando e vai se transformando. E, consequentemente, nós percebemos que essa transformação é também uma transformação na forma como os indivíduos se relacionam. Então existe ali o afeto, existe ali, como eu coloquei para vocês, né, o respeito, existe ali a afinidade que vai se estreitando também. Depois aqui embaixo ele coloca, em semelhante eminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano. Porque a poligamia nós vimos que é uma relação meramente superficial da satisfação instintiva, primitiva ainda dos prazeres. Na monogamia, quando você compartilha, né, tem ali todos aqueles atributos que nós colocamos de uma relação, né, onde você coloca a parceria, a cumplicidade, a confiança, a sustentação que o indivíduo dá para o outro, que seria o modelo ideal de uma relação afetiva. Então, nessa relação estreita, onde há essa comunhão dessas vibrações magnéticas, nós encontramos, então, essas vibrações das mais elevadas já se depurando também. Então, em semelhante eminência, a monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela realiza naturalmente, com a alma eleita de suas aspirações, a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas, nesse caso, né, da reencarnação para a encarnação de outras almas na Terra. Então, a princípio, nós vemos ali a prática sexual como mecanismo de reprodução. E muito mais do que simplesmente gerar um novo organismo, mas nós encontramos ali a oportunidade da encarnação de outras almas.
É ali dentro do Antigo Testamento, lá no livro Gênesis, o crescei e multiplicai-vos, né? Então, meramente ali, biológico, esse processo de reprodução. Mas muito mais do que isso, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual, que vertem constantes da criação divina. Esse é um estado, então, de sublimação dos nossos sentimentos, que podem, sim, como Emmanuel lembra, né, que o ato sexual é uma forma, né, uma forma de expressar o amor, os sentimentos por outra pessoa. Quanto mais depurado é esse sentimento, mais sublime se torna o ato. Então, por isso nós vemos ali que esse modelo ideal certamente é aquele modelo que todos nós aspiramos, né? Porque nós estamos ali naquela busca constante. Mas pelo fato de nós não termos ainda esses valores desenvolvidos, esses valores nobres, né, que fala sobre o respeito, respeito a si próprio, respeito ao outro, responsabilidade sobre os efeitos que são provocados na outra pessoa, nós então ainda buscamos muito mais nas tentativas de erros e acertos, tentando encontrar ali a forma ideal de nos relacionarmos, mas infelizmente, pelo fato de não termos ainda esse conhecimento mais elevado, esse conhecimento mais desenvolvido, nós acabamos, nessa tentativa de acertar, cometendo ainda equívocos. Mas ainda assim nós temos ali algo valioso, porque você tenta acertar e você erra por ignorância, diferentemente daqueles que nem ainda se encontram nesse nível de tentar fazer as coisas certas, porque ele busca apenas a sua satisfação pessoal. E aí então, quando a gente lembra sempre que aquele que vive ainda esse sentimento de egoísmo, quando ele tem que se doar para o outro, para que o outro também alcance aquele mesmo grau de satisfação em todos os sentidos, ele precisa se privar daquilo que para ele é importante. Porque o egoísta né, eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui esse prato de um saboroso doce, de uma saborosa guloseima, para que eu possa satisfazer o outro, eu tenho que abrir mão de um pedaço daquilo que me pertence. E o egoísta diz, esse prato é todo meu, tudo que se encontra aqui me pertence. Então, quando eu vou compartilhar com o outro, né, aquela história que a gente vê. Você dá um pedaço de chocolate e fica vendo que tamanho que a pessoa vai pegar. Porque você está preocupado com aquilo que você vai perder, não com o que o outro vai ganhar. Nas relações afetivas, ainda nesse nível de superficialidade, de egoísmo, é a mesma coisa. Aquilo que vai satisfazer o outro significa que eu vou ser privado de alguma coisa que para mim é importante. Quando a gente vai, então, superando esse sentimento de egoísmo, começando a entrar nesse nível da fraternidade, do respeito pelo outro, né, do amor ao próximo, e esse próximo, nesse caso, se encontra nessa nossa esfera mais íntima, aí então eu compartilho porque a satisfação do outro também é a minha satisfação. Não apenas no que diz respeito, como eu coloquei para vocês, não apenas no que diz respeito à questão da sexualidade, mas o sucesso do outro diz respeito também à minha satisfação, a alegria do outro, a felicidade do outro, o equilíbrio do outro, também representa para mim essa mesma satisfação. Então por isso que nós vemos, né, que não é apenas o ato em si, mas é o desenvolvimento de outros tantos valores, de valores que são mais nobres, que se manifestam fisicamente através do ato, mas ele vai se estreitando no relacionamento nas várias esferas. A Sonja colocou para nós, bom dia, Marral, né? Será que é só na forma monogâmica que há respeito e crescimento? Existe uma comunidade no Nepal onde as mulheres casam-se com os irmãos da mesma família. Essa cultura se fez necessária pelo estilo de vida, onde sempre é preciso que um homem fique em casa junto com a sua prole para protegê-la, enquanto outros, né, saem para caçar e trazer alimento. Me parece que nesse caso específico não há traição e falta de respeito. Mas nesse caso, Sonja, a gente lembra, nós já chegamos a estudar sobre isso no Livro dos Espíritos, que falava sobre as relações, né, poligâmicas, e nesse caso é chamado de poliandria. A poliandria é quando tem, por exemplo, ali, né, as mulheres se casam com os irmãos. Mas nós vemos nesse caso uma sociedade que ainda vive de uma forma primitiva,
pelo fato de se encontrar isolada numa determinada região, em que a sobrevivência dela depende desse tipo de relação para a sustentação, para o equilíbrio. Então nós não podemos fazer uma comparação num ambiente onde você tem todos os recursos para o seu próprio desenvolvimento, em que você opta por isso. Antigamente, se nós voltarmos, por exemplo, olharmos lá no Antigo Testamento e vermos aquelas tribos que havia antigamente, né, entre os hebreus, aquelas tribos de pastores e tudo mais, essa relação era assim. Tanto é que o próprio Abraão, por exemplo, lá no Antigo Testamento, ele tinha a sua esposa Sara e ele teve então filho com uma escrava, porque Sara não conseguia engravidar. Então era muito comum essa relação de poligamia, em que um homem, numa sociedade patriarcal, encontrava em outras mulheres ali a única forma de manutenção do seu clã, digamos assim. Então, na atualidade que nós temos, então você vai no Nepal, numa região completamente isolada, em que esse sistema é ali a única forma de manutenção, de sustentação. Então nós percebemos ali que, para aqueles espíritos, vivendo aquela experiência, essa elevação moral é o que menos importa, porque o que vale, na verdade, é a própria manutenção e sustentação daquela comunidade. Então nós não podemos dizer assim que você tendo esclarecimento, né, a respeito da espiritualidade, você entender os sentimentos de uma forma mais nobre, e você perguntar para aquelas mulheres, por exemplo, né, você se sente satisfeito sendo ali compartilhada com outros homens? Porque é muito fácil você dizer, é parte cultural, mas é uma parte cultural em que há um predomínio patriarcal e as mulheres são compartilhadas entre os homens. Mas se você perguntar, você gosta desse tipo de relação? Para elas vai ser uma coisa comum, vai ser uma coisa normal. Da mesma forma que se nós formos para a Índia, por exemplo, naquela cultura, né, quando existe ali um casamento, agora já acontece muito pouco, são pequenas tribos isoladas naquela região que isso ainda acontece. Quando o homem, por exemplo, morre, a mulher se joga numa pira onde está sendo queimado o corpo do homem, naquele suicídio cultural. E ela faz isso por quê? Porque se o homem morre, ela também tem que morrer junto. Mas aí você faz a pergunta, ela quer fazer isso? Ou ela faz por obrigações culturais, obrigações sociais? Né? Então nós não podemos fazer essa comparação, porque, como André Luiz coloca para nós, a depuração dos sentimentos ele é focado em alguém com quem você pode, de fato, compartilhar aquilo que você sente. E não simplesmente compartilhar com várias outras pessoas, porque isso diz respeito ainda a um sentimento primitivo, a uma tendência, a um comportamento ainda primitivo, daquelas comunidades ainda que vivem dessa forma atrasada, assim como você vai em outras tantas regiões. Se você vai na África, você vai encontrar comunidades em que você tem ali um homem com várias mulheres. E nos escritos dos livros sagrados, por exemplo, do Islã, é colocado lá, se o homem só pode ter várias mulheres se ele tem condições de sustentá-la. É muito interessante, eu vi um documentário uma vez que mostrava um homem que tinha ali 5 mulheres. Então ele tinha uma casa num ambiente muito pobre, como se fosse assim o sertão aqui do nosso país, né, do Brasil, em que ele tem um pequeno casebre e cada mulher tem um casebre próximo. E ele vai passando uma noite com cada uma. Então a gente percebe claramente que é um comportamento ainda muito mais, não vou dizer animalizado, que seria um exagero, mas seria muito mais instintivo do que racional. Porque é a cultura que é assim. Mas a partir do momento em que os indivíduos começam a se elevar e a razão começa a se desenvolver, naturalmente os valores também começam a se desenvolver e esse tipo de comportamento tende a ser instinto. Né? Isso é muito mais cultural. Né? Então, não existe ainda esse entendimento sobre essa questão dos valores, como eu coloquei, nesses valores nobres que colocamos, de respeito, de solidariedade, de compreensão, tudo aquilo que hoje nós buscamos numa relação afetiva, né, o modelo ideal de casamento. E aí nós olhamos nesse tipo de comunidade, a gente percebe que não conseguiram ainda atingir esse nível, exatamente pelas circunstâncias em que aqueles indivíduos estão vivendo. E aí tem uma coisa que eu acabei aprendendo através de alguns estudos recentes,
quando nós falávamos sobre espíritos atrasados reencarnados aqui no nosso planeta. Esses espíritos atrasados, nós pensávamos o seguinte: quer dizer que se você vai numa comunidade indígena aqui do Brasil, pelo fato deles viverem ainda em função, né, da selva, de um modo separado daquela estrutura social que nós conhecemos hoje, ou você vai na África, ou você vai em várias outras regiões aqui do nosso planeta, entre os aborígenes, entre comunidades asiáticas e tudo mais, eu pensava o seguinte, que nessas comunidades são espíritos atrasados que reencarnam. E aí então eu conversando com uma amiga, que ela é mãe de santo, de um terreiro de Umbanda, que eu queria conversar com ela especificamente sobre isso. Eu perguntei assim, né, os espíritos que se manifestam lá no terreiro, na condição de ex-escravos ou de indígenas, eles podem ser considerados espíritos atrasados? E aí então ela trouxe uma resposta para mim que revolucionou o meu modo de pensar. Ela colocou o seguinte: não necessariamente. Muitos desses espíritos que vão para esses lugares, eles vão para ficar afastados daquele ambiente civilizado que eles viviam, que é para que eles se aquietem. Porque quando eles viviam em sociedade, era corrupção, era ali todos os tipos de excessos, que uma sociedade muitas vezes ali ainda violenta, como acontece hoje. Imagina que você é um espírito, que você reencarna numa sociedade como a nossa, onde você tem a violência, onde você tem ali a corrupção, as drogas, o abuso que você tem ali em busca dos prazeres. E esse espírito então entra, usando uma expressão popular, numa trajetória de perdição, que a única forma dele se restabelecer é tirando ele desse ambiente e colocando ele de uma forma isolada. Então, nesses locais onde aparentemente você encontra espíritos considerados, entre aspas, atrasados ou espíritos ainda primitivos, na verdade você tem espíritos ali que viveram em sociedade de uma forma bastante ativa, mas que usaram essa liberdade de uma forma equivocada. Então eles acabam ficando isolados para poder se restabelecer. E isso foi para mim assim uma revolução naquilo que eu pensava. Né? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Gilda. Então, muito bem. Como nós vimos então, né, nesse caso nós percebemos que as nossas relações tendem, né, porque esse modelo de família que nós temos hoje, em que nós temos uma relação monogâmica, porque é ali na intimidade de dois indivíduos, com todos aqueles valores que nós comentamos, né, recebendo outros espíritos, instruindo, encaminhando, educando, é o modelo que nós encontramos hoje como sendo ideal. Principalmente no que diz respeito de uma comunhão tão íntima como é a comunhão sexual. Em que você, muito mais do que a satisfação física, você tem o compartilhamento dessas vibrações nas mais variadas formas, na expressão de carinho, na expressão de apoio, na expressão de confiança, na expressão de fidelidade. Seria mais ou menos isso, Elcio. Seria ali uma comparação interessante de vermos esses exilados, só que no nosso caso são os exilados da Terra, né? Que eles são exilados exatamente nessas comunidades onde eles perdem contato com todas essas tentações que o mundo oferece para ele viver em função da sua autoeducação. Vivendo apenas com aquilo que para ele é necessário, para ele é restrito. Então nós vamos encontrar hoje sociedades poligâmicas ou sociedades poliândricas, né? Então, até tem outro nome para as mulheres nesse caso, né? Porque a poligamia é um indivíduo com vários. Mas para os homens chamado de poliândrico, e para as mulheres eu me esqueci o nome agora, mas tem um nome específico para elas também. São sociedades ainda vivendo nesse estilo primitivo, muitas vezes forçado pelas próprias necessidades de sobrevivência, por um comportamento cultural, mas que tende, com o passar do tempo, a se depurar, a se elevar. Né? Então é por isso que a gente faz essa análise, né, que nós temos hoje. E aí então nós encontramos também, até mesmo nas relações monogâmicas, e quando nós falamos monogâmicas é porque existe ali, né, a compreensão e a responsabilidade de um indivíduo com o outro. No caso, por exemplo, quando nós encontramos a infidelidade, nós vamos perceber ali uma relação poligâmica, em que o indivíduo não se satisfaz apenas com uma relação, ele busca outras relações, não de uma forma oficial,
mas de uma forma, digamos assim, clandestina, mas isso mostra ainda o primitivismo e a força do instinto que nós ainda fazemos. Né? A Sonja colocou para nós, né, esse assunto é intrigante. Né? Se observarmos bem, a maioria das pessoas tem que lutar contra seus desejos e instintos para optar em escolher um único parceiro. No nível que nos encontramos, onde a traição é comum, parece que quem é fiel fica para trás. Né? Podemos amar várias pessoas, mas nos relacionar sexualmente precisa ser com um só, ou pelo menos uma vez. Né? Chegará um tempo em que isso será natural, se Deus quiser. Certamente que sim, esse é o processo. Né? O fato de nós termos hoje relações monogâmicas, mas ainda imperfeitas, já é um avanço se comparado com o comportamento que nós tínhamos anteriormente, em que isso era absolutamente irrelevante. Você se relacionava com quem você quisesse, apenas para a satisfação dos seus desejos, e nesse caso, como nós vimos até isso ontem, né, é interessante quando a gente percebe que os assuntos vão se conectando. Né? Nós falamos no Pinga Fogo, em que a Ellie Alves, aquela jornalista, perguntou para o Chico a respeito da condição do homem reencarnar sempre como homem e a mulher reencarnando sempre como mulher. E aí nós analisamos a circunstância em que isso acontece, em que nós temos, assim, nas gerações anteriores, sociedades patriarcais, em que as mulheres eram submetidas a um tipo de vida que era imposto pelos homens. Né? Basta a gente voltar, coisa de 50, 60 anos aqui no tempo, nós vamos encontrar aquele modelo em que o homem era o provedor e a mulher era a dona de casa. Porque a mulher era responsável pela educação dos filhos, era responsável por isso, por aquilo. Se nós voltarmos mais no tempo ainda, as mulheres não tinham direito de fazer nada. Então o homem mandava a mulher, a função da mulher, né, que nós já estudamos sobre isso também. Até mesmo no nosso lar, a dona Laura, mãe de Lísias, chegou a apresentar para nós, trazer um esclarecimento que foi bastante interessante, mas ao mesmo tempo intrigante, também polêmico, porque ela dizia, né, que isso na década de 1930 para a década de 1940, dizia que a mulher nasceu para ser professora ou ser costureira, ou ser dona de casa. Essas eram as atividades atribuídas às mulheres. Porque a sociedade impunha isso, aquela sociedade, né, com patriarcal ainda. Então, com o passar do tempo, a gente vai mudando, as mulheres vão conquistando o seu espaço, a sociedade vai mudando o seu comportamento, mas não significa que estejam ainda no modelo ideal. A gente vai mudando a nossa trajetória, mas ainda tropeçando e derrapando ainda em várias tendências que nós trazemos, tendências que são ainda instintivas. Né? Não, agora já não tem mais retrocesso. Né? A gente lembra que tudo que avança, o que a gente faz agora, Chaconete, talvez nós vamos encontrar situações que vão provocar assim, um choque na nossa sociedade, mas é muito mais um choque para endireitar do que para fazer retroceder. Porque é ainda muita coisa, né? Esse modelo novo de família que nós temos, por exemplo, em que o casal sai para trabalhar e os filhos ficam em casa, nós sabemos que isso não é o modelo ideal. O modelo ideal é que tenhamos ali um compartilhamento de responsabilidade entre o casal. E nós temos poucas famílias que vivem esse compartilhamento, essa responsabilidade. Então nós teremos ainda ali algumas situações que vamos viver nessas próximas gerações até encontrarmos aquele modelo ideal, em que nós vamos trabalhar não para os excessos, não para a satisfação dos caprichos, mas para a nossa manutenção, e os valores da família serão muito mais enraizados do que são agora. Porque nós desejamos ter famílias, mas nem sempre sabemos trabalhar com a família do modelo ideal. Né? O Elcio colocou lá em cima, né? Pois é, né? Ainda não encontrou o verdadeiro amor e o verdadeiro significado da palavra e do sentimento. Estamos aprendendo ainda. São sentimentos nobres, né? Então a natureza não dá saltos. Então, pelo fato de não dar saltos, a gente vai tateando esses novos campos que vão se abrindo, esses novos valores. E como a Sonja colocou em cima, parece que quem é fiel fica para trás. Como lembra, né, o Stalin, ele dizia, né, que um erro repetido várias vezes, né, não significa que ele se tornou certo. Ele continua sendo erro. Então, o fato da sociedade se comportar dessa forma
não significa que a sociedade está no caminho certo. Então, na verdade, nós temos ali a fidelidade que muitas vezes se transforma num sofrimento, e nós temos ali a infidelidade que costuma também gerar muito mais sofrimento. Então a gente vai conseguindo, aos poucos, afunilando os nossos valores e alinhando o nosso comportamento, visando realmente esse crescimento espiritual que todos nós buscamos, né? O Elcio colocou também, né, acreditavam que as mulheres não tinham condições de tomarem decisões, infelizmente, né? Por isso, e outras coisas, o Evangelho deu seu início ao fim, né, de uma reforma moral, né? Então o Evangelho está aí há 2000 anos, né? Então a gente vê quanta coisa ainda precisa ser trabalhada e compreendida, e principalmente também vivida. Vamos lá, deixa eu avançar aqui, que isso aqui era só a introdução. Alimento espiritual é o nosso tema de hoje. Então vamos lá agora, a partir dessa introdução que eu apresentei para vocês, dessa questão das energias, das vibrações, da depuração e tudo mais, nós vamos para esse alimento espiritual. O próprio título já mostra para nós a profundidade. O alimento do espírito é exatamente ali, né, são exatamente esses sentimentos, né, essas vibrações que são compartilhadas entre os indivíduos. Então ele coloca assim para nós. Há, por isso, consórcios de infinita gradação no plano terrestre e no plano espiritual, nos quais os elementos sutis de comunhão prevalecem acima das linhas morfológicas do vaso físico, por se ajustarem ao sistema psíquico antes das engrenagens da carne em circuitos substanciais de energia. Então, quando ele fala sobre essa infinita gradação de consórcios que existem entre, seja no plano físico, seja no plano terrestre, são as mais variadas formas como os indivíduos se relacionam. Então nós vamos encontrar, assim, desde situações que são das mais atrativas até as mais bizarras. São pessoas que estão experimentando formas de se relacionarem, formas de viverem esses sentimentos e essas sensações que muitas vezes estão num caminho completamente equivocado e outras vezes estão num caminho correto. Por isso nós temos essa infinita gradação, exatamente porque nós temos infinitas qualidades, infinitas formas, né, ou infinitas personalidades. Portanto, cada personalidade, dentro do seu nível evolutivo, vai buscar ali uma experiência. E o grande problema que nós encontramos no mundo hoje, como nós já chegamos a falar sobre isso, é a falta de referência. Qual é o modelo ideal de se viver? Não que nós tenhamos uma forma ideal de nos relacionarmos uns com os outros, o modelo ideal de casamento, mas nós temos um modelo ideal de comportamento de cada indivíduo, que consequentemente vai refletir nos seus relacionamentos nas mais variadas esferas. Quando nós pegamos os ensinamentos do Evangelho, em que Jesus coloca, né, no Sermão da Montanha, a respeito ali de vários comportamentos que nós temos, o ama teu próximo como a ti mesmo, todos esses valores, todos esses ensinamentos vão sendo aplicados na minha vida profissional, na minha vida afetiva, na relação com a minha família como um todo, com pais, com filhos, com irmãos, com companheiros. Então no Evangelho você não tem assim, a família ideal é assim. O que nós temos é o comportamento ideal é assim. Não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fizesse a você. E dentro de uma relação afetiva, basta a gente pensar, se eu vou fazer alguma coisa que eu não quero que faça comigo, então eu não faço. Se eu fizer, eu dou essa abertura para que isso também aconteça pela própria lei de reciprocidade. Aquilo que eu semeio é aquilo que eu colho. Por isso, então, ele coloca que seja no plano terrestre ou no plano espiritual, aí já mostra para nós também aqui algo interessante, que são os relacionamentos afetivos entre os desencarnados. Nós vamos estudar sobre isso na segunda parte desse mesmo livro, que fala sobre casamentos no mundo espiritual e tudo mais, que é algo que chama a nossa atenção. O que significa esse casamento? Como é que as almas se buscam? Como é que as almas se procuram? Então ele coloca, né? Há nesses consórcios infinitos, nos quais os elementos sutis de comunhão prevalecem acima das linhas morfológicas do vaso físico, porque aí então se ajustam ao sistema psíquico antes da carne, antes do corpo físico, em circuitos substanciais de energia.
E aí então que nós vamos encontrar aquilo que é chamado popularmente de almas gêmeas, né? Espíritos afins, que seja aqui no plano físico, seja no plano espiritual, eles se buscam, inclusive em situações que são complicadas em termos de relacionamentos que nós temos hoje. Muitas vezes ali sofrendo preconceitos, muitas vezes sendo aceitos, nessa luta de formas de se expressar. Nós já falamos sobre isso, né? Os espíritos que reencarnam com determinadas atribuições para a sua evolução, ele acaba então dando vazão a isso. Mas independente disso, Elcio, a ideia não é falar sobre a forma como as pessoas se relacionam, mas falarmos exatamente desses sentimentos sutis que são compartilhados entre eles. O que importa é que os espíritos afins se buscam. Muitas vezes se aproximam de uma forma mais fácil. Agora, outros se aproximam muitas vezes enfrentando muitos obstáculos. Muitas vezes os obstáculos que eles próprios se impuseram anteriormente. E por isso, então, você tem ali indivíduos que nascem sofrendo preconceito, espíritos que nascem sofrendo rejeição na comunidade onde eles vivem, espíritos que reencarnam em ambientes diferentes, distanciados pela geografia, simplesmente estando impedidos de se relacionarem. Mas aí já vem uma questão de provas e expiações que cada um tem que viver. Mas, de qualquer forma, nós temos ali que, acima dessas questões morfológicas, de você pensar com que corpo você vai reencarnar, nós falamos de algo mais sublime, que é o sentimento. E André Luiz coloca: contudo, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, além da ganga sensorial, em que habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, a gente lembra que essa ganga sensorial que ele coloca, né, são ali os nossos sentidos naturais que nos provocam, que nos estimulam nas sensações. É aquilo que você vê, é aquilo que você ouve, é aquilo que você sente em termos de toque, de cheiro, tudo para nós isso é muito forte ainda. Tanto é assim que nós temos estudiosos que mostram, né, quais são as sensações que nós podemos buscar no nosso corpo físico, as zonas erógenas, de que modo que você pode estimular tudo isso no campo da sensação. Por isso que além dessa ganga sensorial, em que habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, em que eu quero a minha satisfação, então eu vou fazer por mim mesmo, ou eu vou exigir do parceiro que seja feito para minha satisfação, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia hipertrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida, porque não cogita exclusivamente do próprio prazer, sem lesar os outros. E toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. Eu gostei dessa expressão quando eu li. Abre conta resgatável no tempo certo, ou seja, é uma promissória moral que você assina junto àquele companheiro que foi lesado, e essa promissória terá que ser resgatada. E aí então, de uma forma ou de outra, né, dependendo ali da circunstância de cada um. Mas nós percebemos então que nós temos ali, da mesma forma que naquele primeiro parágrafo André Luiz colocou, que nós temos relacionamentos que vão ali se graduando na infinitude, que nós temos ali, da mesma forma que você tem uma infinidade de indivíduos, você tem uma infinidade de relacionamentos. Porque cada indivíduo é um universo muito particular. E cada indivíduo busca a sua própria necessidade, a satisfação das suas necessidades, e quando ele se junta com outro ainda, aí é uma combinação muito mais difícil, muito mais problemática. Problemática não, mais complicada, porque então são dois universos querendo, né, buscar um interesse comum. Mas André Luiz coloca também, da mesma forma que há essa infinidade de relacionamentos e infinidade de indivíduos, nós temos também ali essa infinidade de intensidade desse sentimento ainda instintivo. Você tem desde aquele que tem ali, né, determinadas tendências que são brandas, que podem ser ali recuperadas a partir de algumas experiências que o espírito vivencia, até mesmo quando ele decai,
para a perversidade, quando ele decai para a promiscuidade e para o desequilíbrio profundo. E aí nós vamos encontrar em livros, por exemplo, de Manuel Filomeno de Miranda, Sexo e Obsessão, nós vamos encontrar ali descrições do plano espiritual e do plano físico que são as mais pavorosas, as mais assustadoras no campo da sexualidade. Então, quando o indivíduo se fecha nesse narcisismo obcecante, em que ele vai se hipertrofiar-se, olha só, uma hipertrofia, ele vai se fechar dentro de si mesmo de tal forma, nesse ambiente do seu psiquismo, nesse prazer de si mesmo, que ele vai precisar, nesse caso aqui, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras. E aí a gente vai colocar aqui, entre aspas, né, nessas reencarnações instrutivas e reparadoras, muitas vezes envolvidas com muita dor e com muito sofrimento. Porque isso foi debitado nesse livro da vida dele. E porque ele coloca, né, porque não cogita exclusivamente do próprio prazer sem lesar o outro. Então, nessa busca de satisfação, a gente sempre vai procurar no outro. Se o outro se torna o objeto da satisfação e você não respeita as necessidades do outro, certamente você vai provocar lesões afetivas, lesões psíquicas das mais graves. E aí, então, em encarnações futuras, muitas vezes esses indivíduos vão se reencontrar, em que aquele lesado, trazendo ali o seu desequilíbrio, vai, então, apresentar ali os desafios para aquele que lesou no passado. Então é aquela história que nós temos sempre, né? Hoje, quando você tem ali dentro de uma família, de uma relação afetiva, aquele que é o vilão e aquele que é a vítima, no passado nós tivemos um papel inverso, em que aquele que hoje é vítima foi aquele que causou a lesão. Não necessariamente que ele tivesse a intenção de fazer isso, mas o seu comportamento gerou no outro aquele desequilíbrio e vai agora, de sua responsabilidade, fazer com que ele retome o equilíbrio que foi perdido. E aí então é a lei de causa e efeito, trabalhando nesse processo de restabelecimento e de regeneração entre os indivíduos. E continua. Bom dia, André. Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é o reconstituinte das forças espirituais, pelo qual as criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente, na permuta de raios psíquico-magnéticos que lhes são necessários ao progresso. Então, é essa alimentação mútua. E, mais uma vez, a gente lembra que muito mais do que simplesmente a troca de sensações, nessa troca de energias que nós falamos, a gente lembra que, né, todo o campo psíquico e emocional dos indivíduos também estão envolvidos. Como Emmanuel lembra, né, que o sexo é uma forma de manifestação de amor no estágio que nós nos encontramos. Então, por isso que nós falamos, né, da confiança, da reciprocidade, do compartilhamento, do afeto, do carinho, do respeito, tudo isso está embutido nessas vibrações. Então nós vamos colocar assim dessas energias, né, do mais alto nível que nós podemos utilizar. Mas, ao mesmo tempo, se essas energias são tratadas de uma forma egoísta, nós veremos essas mesmas energias, mas que são contaminantes, são degradantes. São energias que vão ser retiradas do outro sem a devida reposição. Por isso, então, essas lesões psíquicas e lesões afetivas que nós provocamos, elas começam no campo das vibrações, no campo das energias. Quantas e quantas relações que nós temos entre os indivíduos, onde nós temos ali uma situação de vampirismo, onde um suga do outro para a sua satisfação pessoal. Muitas vezes, mais uma vez, de uma forma inconsciente. Ele acha que para ele é tudo normal, porque ele aprendeu, ele foi educado, né? Ele foi educado a viver dessa forma. Quantas vezes, olha só para vocês terem uma ideia, quantas famílias, né, educam, por exemplo, seus filhos homens, para serem aqueles homens desejados, aqueles homens que são os chamados garanhões, né? Naquela educação que nós temos de você imaginar que o indivíduo, então,
ele tem que se envolver com todas as pessoas, ele tem que ser ali o mais ativo, ele tem que ser o conquistador. É um jovem que é educado assim na sua família. E aí então quando ele vai se relacionar, porque ele viu isso dentro de casa, o pai era o dominante e a mãe era submissa. Então ele vai para fora de casa nos seus relacionamentos se comportar dessa mesma forma, mas ele não sabe que isso é errado. Porque ele aprendeu a viver dessa forma. E a mesma coisa acontece ao contrário. Quantas vezes as meninas são educadas para serem sensuais, para serem atraentes, para atraírem, entre aspas, aquele bom partido. E aí então elas vão para essa vida afetiva, iniciando de uma forma cada vez mais precoce, lamentavelmente, que nós vemos, né? Crianças praticamente se comportando dessa forma, porque elas aprenderam a viver assim, seja dentro de casa, seja através dos meios de comunicação, seja através dos relacionamentos sociais. Ou seja, eles se comportam assim de uma forma precoce, de uma forma inconsciente, mas mesmo assim provocam essas lesões. Aí claro que nós teremos ali na lei de causa e efeito, né, o peso da responsabilidade a quem muito foi dado, muito será cobrado, né, de acordo com o entendimento que cada indivíduo tem. Há aquele que realmente não se importa, e há aquele que faz sem ter consciência, e há aqueles que têm responsabilidade. Então até mesmo nesse processo educativo que nós encontramos dentro das famílias, esse elemento de você respeitar a si mesmo, de você respeitar o próximo, deve ser considerado. Coisa que infelizmente nós encontramos pouco hoje, especialmente nesse período, como eu falei para vocês, que nós estamos tateando uma nova forma de nos relacionarmos. Quando os pais então vão para o mercado de trabalho para a manutenção da família, e os filhos muitas vezes são educados pelo celular, são educados na internet, são educados na escola, nos relacionamentos sociais, de uma forma equivocada. Então os pais não tiveram intenção de, mas a estrutura familiar que nós temos hoje trouxe esse efeito colateral que muitas vezes traz um preço muito caro, que vai exigir de todos essa reparação através de experiências futuras em que vão se reencontrar, terão ali a obrigação de restabelecer aquilo que o outro perdeu. Então, como eu falava para vocês, nessa relação de vampirismo que muitas vezes existe entre os indivíduos, é uma consequência natural dessa falta de entendimento, dessa falta de compreensão, dessa educação moral, começando dentro do próprio lar. A Dídima colocou, não é tão novo o movimento de direitos iguais que deve levar tempo ainda para realmente se chegar a esse respeito mútuo. Isso de ambas as partes, né, Dídima? Porque muitas vezes a busca desses direitos iguais, ele tem vindo de uma forma tão agressiva, né? Muitas vezes assim, olha, eu quero meu espaço e quem estiver na minha frente eu vou passar por cima. Então é dos dois lados, né? De todos os gêneros envolvidos nesse processo de conquista de seus direitos. Como nós aprendemos ainda de uma forma muito agressiva, de uma forma muito instintiva, a buscarmos ali o nosso espaço, os nossos direitos, a gente acaba provocando esses desacertos, esses desequilíbrios, sem termos consciência do que estamos fazendo, né? Apenas vemos o resultado. Nós não prestamos atenção no processo. Através dessa educação moral, nós nos atentamos ao processo, já pensando na consequência. E isso mostra para nós, certamente, uma elevação no nosso entendimento, na nossa compreensão a respeito dos mecanismos da vida. São instrumentos necessários no caminhar do espírito. Sem a natureza não dá saltos, como nós falamos. Né? Se eu não me engano, foi Lavoisier que disse isso, através das suas experiências. Né? Então, a natureza não dá salto. Nós temos que aprender muitas vezes através do erro. Mas como nós temos hoje, como eu falei para vocês, nós aprendemos com tentativas de erros e acertos quando nós não temos referências. Então você você tem ali uma atitude, se deu certo você continua, se deu errado você volta para consertar e tudo mais. Quando você tem uma referência, já está escrito nessa referência, como é o caso, por exemplo, do Evangelho, e nós não falamos Evangelho em termos religiosos, mas nós falamos em Evangelho em termos de manual de conduta moral. Se você segue esse manual que já diz para você como você deve se comportar para ser feliz, você tem a opção de seguir ou não seguir, mas você não pode dizer que não sabia.
Se você não tem essa referência, aí então você vai tateando. Você vai experimentando para ver o que vai acontecer. E geralmente, como é natural, pelo fato de nós agirmos ainda movidos pelos instintos, é natural que venham resultados negativos, fazendo com que nós tenhamos que dar ali um passo para frente e 2 passos para trás para poder consertar. E é aí que a gente fica, muitas vezes, marcando passo nessa nossa escalada evolutiva. Porque em vez de você caminhar, né, efetivamente em direção ao progresso, você vai um pouquinho para frente, volta para consertar, vai mais um pouquinho para frente, volta para consertar, e a gente fica marcando passo. Aí quando a compreensão vem, eu paro de gerar situações dolorosas e começo a trabalhar efetivamente naquilo que eu sei que é certo. Esse referencial nós temos hoje, né? Então, assim, mas pelo fato de nós termos esse entendimento equivocado das escolas religiosas, porque, por exemplo, eu não sigo Jesus porque eu não gosto daquela religião. Peraí, mas Jesus não tem nada a ver com a religião. O ensinamento dele está muito acima das instituições humanas. Mas eu deixo de seguir, eu não quero saber dessa religião, eu não quero saber daqueles indivíduos que são os representantes, eu não quero nem ouvir falar dessa coisa toda. Só que essa coisa toda está muito acima. Essa coisa toda não pertence àquelas religiões. Esse é o grande problema que nós encontramos. Então, conforme a gente vai aprendendo, eu percebo que fazer bem para o outro está acima de qualquer determinação religiosa. Eu faço bem porque é certo. Respeitar o outro, respeitar a mim mesmo, tudo isso se encontra nos códigos morais que foram apresentados nas mais variadas escolas. Mas pelo meu preconceito eu começo então a colocar, né, esses empecilhos, essas barreiras, e eu deixo de seguir esses valores por uma questão de preconceito meu. Né? Mas o referencial está aí. Todas as escolas religiosas trouxeram esses ensinamentos em tempos diferenciados, em regiões diferenciadas. Né? Exato. Quer dizer, se você não vai por bem, você vai por mal. Né? É a dor que vai despertar a nossa consciência. Avançando um pouco mais. Então ele coloca para nós aqui que não é apenas, né, esse alimento mútuo entre os indivíduos, na permuta de raios psíquicos magnéticos. Então esses raios psíquico-magnéticos são aqueles raios que alimentam essa energia, que alimenta o nosso corpo, alimenta o espírito, e ao mesmo tempo também fortalece o nosso psiquismo. Mais uma vez, uma relação que se pauta na confiança, no respeito, na solidariedade, né, na assistência mútua, isso vai fazendo com que os indivíduos que compartilham esses sentimentos se fortaleçam e cresçam juntos. No momento em que você tem uma relação em que há disputa de interesses, os dois ficam estagnados, e aí então vem a lei da selva, é a lei do mais forte. Os espíritos santificados, diz aqui André Luiz para nós, em cuja natureza super evolvida, super desenvolvida, o instinto sexual se diviniza, estão relativamente unidos aos espíritos glorificados, em que descobrem as representações de Deus que procuram, recolhendo de semelhantes entidades as cargas magnéticas sublimadas, por eles próprios liberadas no êxtase espiritual. Aí isso aqui já entra num campo que nós não conhecemos. Quando a gente fala sobre os espíritos santificados, que vivem essas energias de uma forma sublime, de uma forma depurada, muitas vezes até transcendendo as questões físicas materiais. Porque para nós essas energias, o amor, por exemplo, lhe tende, principalmente na relação entre dois indivíduos, esse amor tende a se manifestar através das expressões físicas. Mas para esses espíritos santificados, essa expressão física já foi sublimada. Vivem de uma forma que nós não conhecemos, que nós sequer entendemos e sequer queremos também. Você se lembra que eu comentei uma vez, falando sobre o mundo espiritual, que aí então os instrutores diziam assim, que o entretenimento no mundo espiritual, nas camadas mais elevadas, são sublimes, naturalmente, pelo ambiente onde eles se encontram. Mas para nós seriam tão tediosas, tão sem graças, que nós gostaríamos de voltar para cá. Porque para nós é aqui, né, é a cultura,
são as substâncias, o comportamento, né? Então tem até aquela imagem que mostra, né, você ir para o céu e ficar ouvindo os anjos tocando harpa, é muito chato, eu prefiro ir para o inferno onde tem festinha, onde tem balada. Então essa imagem mostra bem o que é para nós, né, você ir para o mundo espiritual e sentir falta daquilo que para você era prazeroso. Porque o seu psiquismo, o nosso psiquismo, né, as nossas sensações ainda são ligadas às sensações do corpo, às sensações das substâncias. Então essa comparação que eu fiz com vocês, né, para vocês, sobre o entretenimento também se reflete no nosso comportamento. Os espíritos que vivem ali compartilhando esse sentimento de amor da forma mais pura, para nós é algo que a gente não percebe. Nós queremos ali aquilo que é físico, aquilo que tem ali, né, sensações patentes, né, que trazem em nós ali aquele êxtase muito mais físico do que espiritual. Então, para que a gente chegue, alcance esse estágio mais elevado, nós temos que passar por um estado de depuração que para nós ainda é muito difícil, porque a gente vai deixando para trás aquilo que é bom. É mais ou menos, fazendo uma comparação também, aquele indivíduo que vai fazer uma dieta. Primeiro ele se empanturrava com tudo que era prazeroso, tudo que era saboroso. Frituras, açúcares, condimentos e tudo mais. Aí então surge alguma coisa e ele começa, né, tem pelo amor ou pela dor, né? A maioria vai pela dor, né? Então você tem que deixar de comer o açúcar, deixar de comer a fritura, tomar leite de arroz, aquelas coisas todas, né, André? Então você começa ali a absorver substâncias, a ingerir substâncias que não provocam para você o mesmo efeito. Aquele indivíduo que quer deixar de beber, por exemplo, né? Que ele quer ali só começar a beber, a tomar bebida sem álcool, ele vai deixar o vinho, a cerveja, né, as bebidas alcoólicas de modo geral, aquela caipirinha na beira da piscina, na beira da praia. Todo o contexto ele vai ter que abrir mão para ficar tomando suco, tomando leite e tomando chá. E nem leite de vaca mais, Andréia. Tem que tomar leite de outras coisas que a gente nem sabe do que é. Mas que para ele é necessário. Mas certamente para a maioria não é. Entra numa churrascaria, bate palma e fala, pessoal, todo mundo agora para um restaurante vegetariano. E as picanhas, frangos, coxas, linguiças, carnes e tudo mais, tudo passando na sua frente, e você fala, tá bom, eu vou deixar tudo isso para comer salada. Quem vai querer fazer isso? Somente aqueles que, com o passar do tempo, vão depurando não apenas o paladar, mas a própria necessidade que ele tem de satisfazer esses prazeres. A mesma coisa acontece no campo das sensações, no que diz respeito à questão da sexualidade. Mas a alimentação saudável pode ser saborosa também. Né? Depende, André, depende. Não força. Né? Sabe que precisam muitas encarnações para chegar nesse nível. Né? Você comer aquela saladinha, você fala assim, nossa, essa rúcula está deliciosa. Essa escarola está maravilhosa. Nunca comi uma escarola tão saborosa como essa. Né? Queijo vegano, gente, queijo vegano, queijo que não tem leite. Como é que pode isso? Mas tudo bem. É saudável, é prazeroso para quem chegou nesse nível. Agora, para quem não chegou, é aquela gordura da picanha pingando ali, né, mal passada, sangrando em cima da mesa. É o que dá a sensação. Pensemos nesse modelo para todas as demais sensações. Como é difícil nós nos depurarmos nessas sensações, tendo tantos estímulos e tendo ainda tanto apego como nós temos às questões relacionadas ao mundo. Né? Tá bom, né, Vanessa? Tem gente que já chegou nesse nível, né? A Black Friday, por exemplo, né, a questão do consumismo, de você dizer assim, não, eu não quero nada disso porque eu não preciso. Aí você dá de cara com um site que te traz ali, né, aquela promoção em que você paga em 12 vezes sem juros, não dá outra, você se afunda. E depois vem a fatura do cartão de crédito. É a mesma coisa, a questão das sensações, das necessidades que nós achamos que ainda temos. A Sonja colocou lá em cima, muitas vezes precisamos errar várias vezes o mesmo erro até aprendermos. Né? No caso das compulsões, a pessoa sofre. Espera um pouquinho só. Ah, você é do nosso time, né? Ah, tá certo, Vanessa. Então você é do time ainda dos atrasados, né? A gente está na recuperação ainda. No caso das compulsões, diz aqui a Sonja, a pessoa sofre porque funciona como um vício.
O prazer imediato traz sofrimento porque pede por mais prazer imediato. É uma verdadeira luta onde precisa vencer a si mesmo, né? Aquela roda de vícios, né? Então, infelizmente, tudo que diz respeito a nós que estamos ainda presos no corpo físico, ou muito ligados ainda ao mundo material, nós temos essa dificuldade. Então, ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. Infelizmente, a dor para nós é a nossa grande professora, como lembra a Joana, né? Deixa eu ver aqui. Andréia não come chocolate, Elcio, acredite se quiser. Quer dizer, gostar ela até gosta, né? Mas ela não pode, coitadinha. Né? Então ela come assim aquelas coisas mais leves, aquela coisa sublime, né? Mas vamos lá, né? Sem lactose, né? Então olha só. Chocolate sem leite, onde já se viu isso? Mas o amor é o mesmo, não tem problema. O Flávio colocou ali também, né? Creio que a água nos servirá melhor que qualquer coisa, né? Nem pão e somente água. Vai chegar um dia, né, que a gente vai viver de luz. Vamos lá, pessoal. Deu para ter uma ideia do que é, né, essa vivência do instinto sexual divinizado entre os espíritos santificados. Né, para nós, né, ainda unhas, dentes, suor, prazeres, né, e êxtases é o que nós ainda buscamos nas nossas relações. De outro lado, agora André Luiz traz aqui para nós a realidade nossa. Né? De outro lado, as almas primitivas comumente lhe gastam a força em excessos que lhe impõem duras lições. Entre os espíritos santificados e as almas primitivas, milhões de criaturas conscientes viajando da rude animalidade para a humanidade enobrecida, em muitas ocasiões se arrojam a experiências menos dignas, privando a companheira ou companheiro do alimento psíquico a que nos reportamos, interrompendo a comunhão sexual que lhes alentava a euforia, e, se as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais nas vítimas, surgem frequentemente longos processos de desespero e de delinquência. Então, o que a gente falou sobre o vampirismo, em muitas relações onde um indivíduo suga do outro aquelas energias para sua satisfação pessoal, aquilo que ele tira do outro vai ter consequência. Muitas vezes de uma forma tão desequilibrada que o indivíduo vem completamente desorientado, completamente desequilibrado, exigindo um esforço enorme que nem sempre é compreendido. Tanto é assim que nós temos, né, mensagens que chegam para nós dos nossos instrutores, dos nossos irmãos do plano espiritual, falando sobre os familiares difíceis, os familiares problemáticos e tal. E aí o que significa isso? São espíritos que se aproximam de nós trazendo sequelas daquilo que nós mesmos causamos. Mas pelo fato de não termos a compreensão, nós rejeitamos. Eu não quero ter uma pessoa problemática dessa na minha vida. E aí então, quando volta para o plano espiritual, ele percebe que a sua programação era receber exatamente aquele a quem ele lesou, no campo da sexualidade, quando esse for o caso. A Angelina colocou para nós na mensagem que chega aqui. Muito obrigado. O exercício do respeito para consigo mesmo, para com o outro, para todos, faz com que o ser ame sem ter necessidades de quaisquer exigências. Amor, doação de energias positivas que realizam os seres em sublimação tal que todos que estão na Terra ainda não têm condições de compreensão. Aquilo que nós falamos, né, que esse é o tipo de viver, esse amor-doação, porque o amor que nós temos ainda, ele é um amor muito seletivo. Nós amamos aqueles que nos satisfazem, né? Tanto é assim que até dentro da própria família. Aqueles filhos que são mais amorosos, aqueles pais que são mais carinhosos, são objetos dos nossos sentimentos. Irmão do bem, muito obrigado pelo carinho com a gente aqui, pela atenção. Então a gente vê assim que dentro da nossa família, nós temos até essa preferência, quem nós vamos amar mais de um jeito do que do outro. Porque é natural, né, que nós tenhamos essa preferência. Você vai se aproximar daquele que te trata bem. E aquele que te trata mal, você vai distanciar.
Então esse amor doação, que é esse amor sem barreiras, esse amor ali não é o amor individual, mas é o amor universal, esse é o tipo de sentimento que Jesus trouxe para nós como ensinamento, que nós vemos apenas como modelo, mas que temos ainda uma dificuldade enorme de vivenciar isso tudo. Porque pelo fato de simplesmente não termos ainda a real compreensão do que é de fato o amor. O amor para nós, né, é ali a afinidade, uma afinidade seletiva, eu gosto de quem gosta de mim, né, eu ajudo quem me dá preferências, e assim vai. Ou seja, nós temos ainda esse egoísmo nativo em nós, né, desde os tempos mais antigos, que vem ali se transformando. Certamente nós tivemos, né, uma longa trajetória de grandes crescimentos. Mas ainda temos muito que caminhar para poder aprender sobre tudo isso. E será através da prática, né? Como é colocado para nós, né, o exercício, o irmão do bem que trouxe para nós, o exercício do respeito para consigo mesmo, para com o outro e para todo, faz com que o ser ame sem ter necessidade de qualquer exigência. Então há necessidade de pôr em prática isso tudo. Mas como é que a gente vai fazer isso? Eis a grande dificuldade. Então esse amor doação de energias positivas que realizam os seres em sublimação tal que todos que estão na Terra ainda não têm condições de compreensão. Então estamos aprendendo, aos poucos, mas antes de pensarmos, né, nessa relação entre dois indivíduos, nós temos que pensar isso no campo das afinidades, da afetividade, né, da comunhão sexual propriamente dita. A gente primeiro precisa exercitar aquilo que é o mais nobre, né? Amar a si mesmo, né? Amar o próximo como a si mesmo, não fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que não fizesse. Isso de modo geral. A gente não precisa focar exatamente dentro de uma relação entre dois indivíduos. Pensemos nesse comportamento de um modo geral, porque aquilo que você consegue fazer na sua vida comum, você também tem condições de fazer na sua vida íntima. Só que a gente não consegue fazer nem na vida comum, menos ainda na vida íntima, principalmente naquela em que a intimidade faz com que os indivíduos tenham uma relação muito mais estreita, uma relação muito mais intensa. E a gente acaba se perdendo depois pelo fato de não termos ainda esse equilíbrio. Né? Meus melhores amigos, né, eu não gostava deles nem por decreto, né? Hoje somos inseparáveis. Né? Tá certo. Nada como quebrar ali as barreiras. Né? Rapidinho então, pessoal, para a gente poder finalizar, enfermidades do instinto sexual. Aqui André Luiz vai finalizar então, trazendo para nós ali todas as problemáticas relacionadas com esse desequilíbrio do instinto sexual. As cargas magnéticas do instinto, acumuladas e desbordantes na personalidade, a falta de sólido socorro íntimo para que se canalizem na direção do bem, obliteram as faculdades, né, ou seja, anulam as faculdades, ainda vacilante, do discernimento. E a maneira do esfaimado, né, do esfomeado, alheio ao bom senso, a criatura lesada em seu equilíbrio sexual costuma entregar-se à rebelião e à loucura em síndromes espirituais de ciúme e despeito. O ciúme, né? O ciúme é aquele que não admite que o outro tem ali a sua própria liberdade, e o despeito é aquele que despreza, achando que ele tem direito a uma liberdade que o outro não tem por que reclamar. A face das torturas genésicas, a que se vê relegada, tortura genésica a gente vê que são os desequilíbrios da sexualidade, né? A que se vê relegada, gera aflitivas contas kármicas, a lhe gastarem a alma no espaço e a lhe retardarem o progresso no tempo. Ou seja, esse espaço é o local onde ele vive, o local, o ambiente onde ele vive. E o progresso no tempo em que ele fica ali, sempre tendo que retomar aquele mesmo processo de desenvolvimento. Lembra aquela frase, né? Tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes. Então, muitas vezes nós fazemos não apenas 2, mas 3, 4 vezes, até acertar. Enquanto isso, o tempo vai passando. Para Deus, ele sabe que cada um de nós ali tem o seu próprio tempo. Mas para nós é uma perda de tempo. Porque nós teríamos oportunidade, muitas vezes, a partir de um esforço não muito grande. Basta apenas ali um pequeno esclarecimento
e poucas renúncias que já serão suficientes para darmos ali saltos significativos. Daí nascem, diz aqui André Luiz, as psiconeuroses, os colapsos nervosos decorrentes do trauma, nas sinergias do corpo espiritual, as fobias numerosas, a histeria de conversão. Essa histeria de conversão, me parece que André Luiz quis dizer nessa inversão de sexo, né, quando o espírito reencarna num sexo diferente, trazendo desequilíbrios profundos. A histeria de angústia, os desvios da libido, muitas vezes ou a libido nula ou a libido desequilibrada, que leva o indivíduo a comportamentos de grande sofrimento. A neurose obsessiva, é o apego, é o vício, né? As psicoses e as fixações mentais diversas que originam na ciência de hoje as indagações e os conceitos da psicologia de profundidade na esfera da psicanálise. Essa psicologia da profundidade traz exatamente ali, né, a necessidade da psicanálise, que o indivíduo vai fazer uma viagem interior profunda, guiada, para que ele possa encontrar ali a origem dos seus sofrimentos. Mas André Luiz chama atenção. Quem identifica, nesse caso, a psicanálise? Ela identifica as enfermidades ou os desajustes do instinto sexual sem oferecer-lhes medicação adequada. Porque apenas o conhecimento superior, gravado na própria alma, pode opor barreiras à extensão do conflito existente, traçando caminhos novos à energia criadora do sexo, quando em perigoso desequilíbrio. Ou seja, as nossas ciências do campo da mente, né, da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, nós temos ali então essa capacidade de fazer diagnóstico, mas muitas vezes sem ter a capacidade de tratamento. Principalmente sem conhecer a história daquele espírito, que traz na sua bagagem psíquica experiências do seu passado existencial em outras encarnações que simplesmente são ignoradas. Então é o que nós vemos hoje, né? Temos ali as várias linhas de trabalho no campo da psicologia que trabalham dentro das possibilidades do campo atual de existência do indivíduo. Mas você não vai pensar, por exemplo, se no passado o indivíduo cometeu um suicídio por causa de uma desilusão amorosa, se ele não se enveredou por um campo profundo de desequilíbrio no campo do sexo. Você vai ver o comportamento dele hoje. E você vai tentar trabalhar o hoje. Mas imagine então um desequilíbrio que traz ali raízes profundas de várias existências que vêm ali se perpetuando e que não pode ser trabalhado numa existência atual. Então, o indivíduo, na verdade, faz aquele trabalho paliativo nessa condição em que ele se encontra, e no plano espiritual, então, ele terá a possibilidade de resgatar essas lembranças, essas experiências do passado e fazer esse trabalho. E muitas vezes a reencarnação compulsória, ou a reencarnação numa condição de grande limitação, será ali uma das terapêuticas que serão aplicadas para que ele possa se restabelecer. É aquele caso que eu comentei com vocês, né, de um relato que foi trazido pelos espíritos de uma mulher que vivia ali, né, a viciação da promiscuidade, de muito sofrimento, e ela então teve como indicação a reencarnação num país lá do Oriente Médio, onde as mulheres são absolutamente podadas naquele ortodoxismo, para que ela pudesse conter, pelo menos dentro do possível, aqueles impulsos iniciais. Então reencarnou naquela condição em que as mulheres usam aquelas roupas que escondem o corpo todo, aquelas burcas, aquele comportamento em que ela tem que ficar ali obediente, restrita, sofrendo, sendo espancada se for necessário, porque era a opção que ela tinha de restrição. Porque se desse a ela liberdade, ela não tinha ali condição de conter aqueles impulsos que era muito mais forte do que ela, pelo fato dela ter vivido experiências difíceis. E assim como doenças que nós encontramos, né? Quantas vezes um homem ou uma mulher trazem ali doenças problemáticas, limitações problemáticas, por causa dessas viciações. Porque por ele próprio, pela sua vontade, ele não teria condições de conter esses impulsos. Então os impulsos vieram ali, né, vieram contidos de uma forma mecânica. Ou seja,
É o corpo físico que trouxe problema, impedindo-o de dar vazão a essas tendências. Então ele vai ter a geografia, ele vai ter a biologia, ele vai ter o campo social, que trazem ali limitações diversas para que o indivíduo possa se conter. E claro que isso não é apenas no campo da sexualidade, mas em vários outros campos. Mas focando nesse tema que nós estamos trabalhando, né, trabalhando da parte do sexo, nós vemos ali que quantas e quantas situações são assim. Quantas vezes abortos foram provocados por causa de abuso? Tem um documentário nacional interessante chamado O Aborto dos Outros. Vocês podem encontrar na internet, eu já recomendei isso para vocês outras vezes, lá no YouTube. E nesse Aborto dos Outros tem uma mulher que estava fazendo ali o quarto aborto. Quarto ou quinto aborto, foram muitos que ela fez. E a pergunta é, mas por que você está fazendo esse aborto? Porque eu não quero ter filho. Mas ela continuava com o mesmo comportamento, né, com a mesma repetição de comportamento, que ela viveria os prazeres da vida. E quando engravidava, ela abortava. Algo muito natural, para ela virou comum isso. Diferente de outros abortos, né, no caso de estupro, de anencefalia, que foram surgindo ali como depoimentos. Né? Então é um documentário com depoimentos reais. Então nós vamos dizer assim, a pessoa que despreza, né, a beleza da sexualidade e as suas naturais consequências, que é o caso de constituição de família, de oportunidade de trazer ali um espírito para a sua reencarnação, né, do respeito, do compartilhamento com outro indivíduo. Quando ele desrespeita esses princípios, certamente ele terá lesões psíquicas e também no corpo espiritual, que no futuro vai trazer ali a sua repercussão. Mutilações, né, de práticas, por exemplo, né, que são lamentáveis, mas é ali a experiência que o espírito está vivendo. A Vanessa colocou, minha avó paterna morreu depois de mais de 8 abortos, né? Medo do meu avô, que não queria mais filho e largá-la, né? Aí você tem nesse campo também, né, os atenuantes e os agravantes. Os agravantes é aquele que faz conscientemente. Os atenuantes é aquele que faz, que tem ali a sua culpa, mas motivada por outros fatores. Que ele não teve ali forças suficientes para suportar, como esse caso que nós vimos assim agora, né? Então temos ali outros elementos que vão sendo somados nessa equação. Avançando para finalizarmos. Desse modo, por semelhantes rupturas dos sistemas psicossomáticos, harmonizados em permutas de cargas magnéticas afins, no terreno da sexualidade física ou exclusivamente psíquica, então a gente lembra que as tendências da sexualidade não se extravasam apenas, não se manifestam apenas fisicamente. Muitas vezes elas são criadas, né, no campo mental, que podem ser tão prejudiciais quanto a vivência física da sexualidade. É que múltiplos sofrimentos são contraídos por nós todos no decurso dos séculos, porquanto, se forjarmos inquietações e problemas nos outros com o instinto sexual, é justo que venhamos solucioná-los em ocasião adequada, recebendo por filhos e associados de destino, entre as fronteiras domésticas, todos aqueles que constituímos credores do nosso amor e da nossa renúncia, atravessando muitas vezes padecimentos inomináveis para assegurar-lhes o refazimento preciso. Nós vimos, qual foi? Foi no livro Libertação. Qual foi o livro que nós estudamos? Flávio, você que lembra? Aquele que falava sobre a Guerra do Paraguai? Daquele pessoal que veio lá da Guerra do Paraguai reencarnar nesse presente? Você se lembra do título? Foi depois que nós estudamos o Libertação. Eu me esqueci qual é o título dele. Mas mostrava ali, entre a Terra e o Céu, né? Isso. Então ali era um grupo de indivíduos que se relacionaram naquele passado e vieram depois naquele presente, ali que André Luiz relatava, década de 40, década de 50, acho que foi ação e reação, porque entre a Terra e o Céu falava de André Luiz naquele plano, né, naquela colônia do plano espiritual lá que tinha aquele local, né? Então foi ação e reação, exatamente esse. Que é o próprio título, né? Ação e reação. A ação foi no passado, a reação veio no presente. E aí então todos eles estavam se encontrando com tendências ali a ciúmes, a violência, a crimes,
há tantas e tantas dificuldades, tudo isso sendo gerado naquele passado, de uma existência anterior. E continua, para finalizarmos. Então trouxe ali, né, para as fronteiras domésticas, filhos e associados, essa que é a parte interessante. Filhos e associados. Esses associados podem ser ali, né, irmãos, sogras, cunhados, sogros, tios, pessoas próximas, que muitas vezes estavam ali vinculados a esse tipo de comportamento no passado. Compreendamos, pois, que o sexo reside na mente, a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico, por santuário criativo de nosso amor perante a vida, e, em razão disso, ninguém escarnecerá dele, desarmonizando-lhes as forças, sem escarnecer e desarmonizar a si mesmo. Então fizemos aí uma viagem por esse tema, né, importante, que nós, dentro das nossas limitações, conseguimos ali alcançar um grau de compreensão, mas o pouco que nós conseguimos alcançar já mostrou para nós o quão é sublime e o quão grave se torna para nós os comportamentos em que nós desvalorizamos a sublimidade dessa força que existe entre nós, que existe dentro de nós. Né? No mundo maior, 47, libertação, entre a terra e o céu, 54. Então, o ação e reação, ele está em que ano? Eu acho que ele está entre libertação e entre a terra e o céu, eu acho. Quem assina aqui para nós essa mensagem é de Pedro Leopoldo, 30 de março de 58. Né? Então, aqui nesse caso, é uma mensagem do Chico, que chega para nós, de Pedro Leopoldo. Meus amigos, o próximo tema, então, alma e reencarnação. É o capítulo 19, o penúltimo dessa primeira parte, nos domínios da ação e reação 57. Então, acho que foi entre a terra e o céu. Não, foi ação e reação. Bom, enfim, foi esse daí. Então, aqui no capítulo 19, alma e reencarnação, nós temos aqui como subtemas: depois da morte, conceito de inferno, sementes do destino, reencarnações especiais, reencarnação e evolução, particularidades da reencarnação, restringimento do corpo espiritual e corpo físico. Então, olha quantos temas bacanas, né? Virão para nós aqui para entendermos um pouco desse processo de reencarnação em suas mais variadas facetas. Né? Então, concluímos por aqui esse capítulo 18, sexo e corpo espiritual, trazendo para nós ali esclarecimentos valiosíssimos, né? Tendo como laboratório o mundo à nossa volta e até mesmo a nossa própria existência, onde nós vemos ali, né, o bom ou mau uso entre a terra e o céu, fala sobre a Guerra do Paraguai. Né? Então, esse mesmo, entre a terra e o céu, que é ali de 54, que o Fábio trouxe para nós.